Fala pessoal, estamos de volta com mais um conteúdo inédito do Conteúdo Imobcast, terceira temporada. 3 anos já, hein? 3 anos, não aguento mais, cara. Já tem, agora mais cedo aqui, você viu que eu já vim de óculos, botei aparelho, toquei de roupa, tô todo diferente, né? Só tá faltando cabelo, Renata. Eu acho que seu cabelo vai ser... A hora que eu botar cabelo, você bota, não bota? Sabe? Pode ser. Aí, acho, ó, já fez sentido pra mim. Acho que é isso aí. Hoje os caras estão se transformando. Mas no caso aqui, a gente transforma informação em conteúdo. É isso que a gente vem trazer para a nossa audiência hoje. E especialmente hoje, nós transformaremos informação em potencial de ganho que você talvez nem imagina, ou já ouviu falar e ainda tem um pouco de medo, assim como eu. Hoje eu vou ter a honra de entrevistar, mas eu vou aprender, porque apesar de estar no mercado imobiliário, é um assunto que eu não domino. É um mercado que muitos conhecem, mas de fato não sabem como caminhar. Então, essa é a nossa proposta de hoje, te desvendar. Fica ligado aí, mas antes da gente apresentar a nossa convidada, não é nenhum mistério, tá aqui na descrição, tá na capa, mas antes da gente entrar propriamente no conteúdo, eu preciso agradecer os patrocinadores que tornam isso tudo possível, né, Kleber? Nossa, eu tô tão feliz com esses patrocinadores, porque a cada ano que passa eles vêm reforçando o compromisso com você, que é a nossa audiência. Exatamente. Então eu queria agradecer o pessoal da Tecmob, que é um CRM imobiliário com aplicativo, com radar imobiliário. Já pensou você conseguir cruzar dados e encontrar o imóvel ideal para o seu cliente, Kleber? Isso cada vez mais, com a ascensão da tecnologia, a gente vem percebendo que quem está à frente começa a propor algo que o mercado não pode deixar de usar. Agradecer também o pessoal da XT, Estadias Inteligentes, que sempre recebe a gente muito bem e de forma extremamente high-tech. Que conforto. Agradecer ao pessoal da minha querida Black Marketing, que edita esse material para você e faz lançamentos imobiliários em todo o Brasil. E é um ótimo investimento para você que pensa em investir no mercado imobiliário e não sabe por onde começar. A estratégia conosco. Além disso, o pessoal do Sistemas Pleno, o pessoal da Orgo, o pessoal da House e o pessoal da Buscasa. Muito obrigado. Nada disso aqui seria possível sem vocês. Você é corretor ou gestor imobiliário? Com a Tecmob tem um site profissional otimizado para SEO e responsivo. Capte leads 24 horas por dia, com formulários inteligentes, integre ao WhatsApp e organize seus clientes com o nosso CRM completo. Acompanhe negociações com funil de vendas personalizado e aproveite o radar de oportunidades, conectando imóveis a clientes compatíveis. Teste grátis por 7 dias em tecmob.com.br. E sem mais delongas, nós vamos apresentar, vou abrir o currículo aqui porque ela tem números impressionantes. Hoje nós vamos bater um papo com a Priscila Perini, que é advogada, especialista em leilões imobiliários, é fundadora do Vivendo de Leilão, um projeto que já formou mais de 11.500 pessoas no Brasil, com forte atuação prática. Ela se tornou uma das maiores autoridades no assunto, com mais de 480 mil seguidores somente no Instagram. Então, com vocês, sem mais delongas, Priscila, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer gravar aqui hoje com vocês esse podcast. Então tá bom, quero aprender bastante coisa, hein, Priscila? Eu vivo de mercado imobiliário e ainda não comprei leilão, olha que vergonha. Vamos ver se muda agora. Tá faltando coragem, hein? Acho que Show de bola. Priscila, fala comigo então, acho que até para o público que quem ainda não te conhece, vai te conhecer através desse episódio. Como é que você fez essa conexão de sair do direito, uma área jurídica, e conectar no leilão imobiliário propriamente dito? Que caminho que foi esse que você percorreu? Na verdade, acho que eu dei uma sorte na vida em relação a isso, porque muita gente acha que leilão é coisa de advogado, mas advogado por si só não entende nada de leilão. Na faculdade a gente aprende que leilão existe, mas não aprende o que tem que ser analisado na prática, a oportunidade de mercado. Então, eu dei a sorte no meu primeiro estágio na faculdade, fiz faculdade na UFRJ, no Rio de Janeiro, caí lá num escritório que tinha um advogado que entendia de leilão e prestava assessoria para os investidores. E na época eu morava no Rio, minha mãe era corretora no Rio de Janeiro, corretora de imóveis, e aí eu vi os preços que as pessoas arrematavam os imóveis lá com ele e via o que a minha mãe vendia no mercado tradicional, né? E comparava ali um com o outro e enxerguei ali a oportunidade que existia naquele mercado de comprar o imóvel com baita desconto, depois vender pelo preço de mercado e assim lucrar bastante em cada operação. Caraca, e
E aí, como é que foi sua incursão? Nesse escritório, você já começou a comprar, ou você começou a mentorar, ou você comprou primeiro sozinha? Como é que você iniciou esse negócio que virou hoje Vivendo de Leilão? Na verdade, quando eu soube que o leilão existia, como é que funcionava na prática, enxerguei ali as oportunidades, eu não tinha um centavo, eu era estagiária, né, não tinha margem de crédito para financiamento, porque dá para arrematar com financiamento, mas também não era uma possibilidade para mim. Então eu comecei no mercado com assessoria. Primeiro eu adquiri o conhecimento lá prático no estágio, e aí depois voltei a minha atuação no mercado para assessoria. Então eu rentabilizava o meu conhecimento, né? E quem tem esse conhecimento aí cobra em média de 5 a 10% do valor da arrematação de cada imóvel. Então eu pegava pessoas que queriam arrematar imóvel, a maioria investidores, cobrava essa assessoria em cima, até que assim eu fui construindo meu patrimônio. Aí cheguei no momento que eu comecei a arrematar imóveis para mim também, e não só assessoria. Então arrematei meu primeiro imóvel, foi um imóvel popular, por volta ali dos seus 150 mil reais a arrematação. Depois vendi esse, e assim fui caminhando imóvel após imóvel, até chegar aí no momento que eu estou hoje em dia. E eu estou nesse time aí, então. Eu quero fazer minha primeira arrematação. Trabalho com o mercado imobiliário. No meu caso, eu não sou corretor, mas tem inúmeros corretores assistindo a gente aqui que estão nesse nível, estão ganhando bem, estão prosperando. Quais são os... Por onde que ele começa? Qual que é o primeiro passo até a primeira arrematação dele? O primeiro passo é adquirir conhecimento, sem dúvida alguma, até porque quem é corretor também não está ali inserido no mercado dos leilões em si, né? Então precisa adquirir esse conhecimento para começar a analisar a documentação do leilão. Existe ali um tripé de documentos que a gente precisa analisar para entrar no leilão. Um é a matrícula do imóvel, né? Tem muita gente que confunde escritura com matrícula e não sabe muito bem qual é a diferença. Então a matrícula é aquele documento central que traz todas as informações do imóvel, todo o histórico do imóvel, se tem algum ônus no imóvel. Então a gente analisa a matrícula, analisa o edital do leilão, que é o documento que traz ali todas as informações daquele leilão especificamente, e também analisa processo judicial vinculado, se existir, porque nem todo leilão vai ter um processo judicial vinculado, né? Especialmente aí o que as pessoas chamam de leilão de banco, né? Que é o leilão extrajudicial, fora da justiça, então não precisa de nenhuma autorização do judiciário para levar esse imóvel a leilão. Então, com esse tripé aí de análise, a gente tem um panorama muito completo do que a gente pode esperar daquele leilão, né? Inclusive todo o ciclo. Então a gente combina essa análise jurídica, que é da documentação, com a análise da viabilidade financeira do negócio. Porque a gente quer entrar no leilão por um benefício financeiro. Se for para comprar o imóvel em leilão pelo mesmo preço do mercado imobiliário tradicional, a gente não compra em leilão, né? A gente vai para o mercado imobiliário tradicional. Então as duas análises têm que andar ali em conjunto para que a gente tenha de fato um leilão bem sucedido. E aí a gente faz os dois panoramas, tanto da viabilidade financeira quanto da viabilidade jurídica. E isso torna um leilão um investimento muito seguro, que a gente consegue ali de fato traçar o que a gente pode esperar daquela operação, né, do começo ao fim. Então quando você atua no leilão, não existe nenhuma surpresa ali vinculada, tudo a gente analisou previamente para decidir se a gente entrava ou não naquele leilão. E quem é corretor, né, especificamente, tem um benefício para prestar assessoria nesse mercado, porque a grande barreira de entrada para quem quer qualquer nova profissão é conseguir cliente. E o corretor ele já está em contato diário com pessoas que querem comprar imóveis no mercado tradicional. Então, o corretor que ele tem um conhecimento para leilão, ele consegue inserir ali no seu portfólio mais um serviço que ele pode prestar, já aproveitando esse contato que ele tem ali de pessoas interessadas em comprar imóvel para também apresentar essa assessoria como uma oportunidade. E ele também já entende da precificação, né? Ou partimos do pressuposto, né, que deveria entender da precificação da região, de metro quadrado, etc. Então, dos dois tripés que você falou de análise, uma análise o corretor consegue fazer com muita maestria. Pegando esse pé aí da avaliação, eu acho que tem uma oportunidade que o pouco que eu conheço do mercado, muitas vezes eu vejo que a avaliação, em alguns casos, ela é feita de forma inadequada. Que pode ser vantajoso para a gente que está entrando, ou não, né? Ou seja, ela está super precificada ou subestimada em relação ao mercado. O que é mais comum acontecer? É uma avaliação, ela está equilibrada dentro de uma visão pública e fora do mercado, ou seja, abaixo do preço de mercado, ou o inverso? Os dois acontecem muito. Mas em volume, qual seria o com mais frequência? Os dois.
Os dois acontecem muito. Tanto o imóvel que a gente olha no leilão, ele está com um preço de avaliação que está abaixo do mercado, quanto a avaliação que está acima do mercado. Né? Então, uma coisa que quem está interessado em arrematar imóvel em leilão nunca deve fazer é confiar no valor de avaliação que consta lá no site do leiloeiro. Fazer a sua própria avaliação. Exato. Só que essa culpa não é do leiloeiro, né? Porque tem gente que acha que é o leiloeiro que faz a avaliação do imóvel e joga lá no site dele para tentar ludibriar as pessoas, alguma coisa assim. E não, o leiloeiro ele só dá publicidade, ele recebe as informações e ele não tem poder, exato, ele não tem poder de influenciar naquilo. Né? Então, nos leilões judiciais, por exemplo, que acontece por uma ordem de um juiz dentro de um processo judicial, o juiz nomeia um perito, que aí pode ser ou um arquiteto ou um engenheiro para avaliar aquele imóvel, ou um oficial de justiça. Né? O oficial de justiça ele não tem ali o parâmetro correto para fazer essa avaliação. Né? E a avaliação, muitas vezes, ela é subjetiva. Se a gente mandar lá 10 engenheiros ou arquitetos para avaliarem, provavelmente a gente vai ter uma média, mas um ou outro vai sair dessa média. E no leilão extrajudicial é o valor de avaliação que consta no contrato com a garantia da alienação fiduciária, né? Que é o principal motivo para que esse leilão, que popularmente as pessoas chamam de leilão de banco, aconteça. Porque a pessoa comprou lá um imóvel, por exemplo, com financiamento imobiliário, não pagou aquele financiamento, esse imóvel vai a leilão por uma determinação de uma lei, né? E aí tem o banco levando esse imóvel a leilão. Então, toda vez que se faz, por exemplo, um contrato de financiamento, tem que ter lá o valor de avaliação do imóvel. E esse valor ele pode ser utilizado para parâmetro de avaliação do leilão, que vai ser o primeiro leilão, que é a primeira oportunidade, ou o valor da avaliação que consta nesse contrato de financiamento, ou o valor que a prefeitura estipula para aquele imóvel que for maior entre os dois. Né? Muitas vezes os dois estão fora ali do preço de mercado, para mais ou para menos. Então, a gente sempre precisa pesquisar quanto de fato vale aquele imóvel no mercado. Às vezes, se ele está com uma avaliação abaixo do preço real de mercado, a gente tem um benefício para quem está interessado em arrematar o imóvel em leilão, que vai ter um desconto superior àquele que está sendo indicado na página do leiloeiro. Já o contrário também acontece. A gente pega avaliações lá que estão acima da média de mercado e aquele desconto que está sendo identificado lá no site do leiloeiro é um desconto menor na realidade. Né? Então, quem está interessado em arrematar sempre precisa fazer essa prévia pesquisa de mercado. É normal, nesse cenário, a gente, quem está fazendo a precificação, a avaliação, existe métodos, comparativo, estatístico, então escolhe-se um método. Talvez, em alguns casos que eu já tive a oportunidade de deparar, o método estatístico ele trabalha muito com projeção, né, com o valor futuro daquele imóvel versus o potencial construtivo que esse imóvel tem. Só que quando nós vamos para o mercado de leilão, é um mercado que normalmente quem entra entende que é um ativo de risco, mesmo não tendo o risco ou o risco sendo mais baixo. Então, por esse lado, muitas vezes os peritos, né, não vou falar nem os peritos, mas até mesmo como você falou, fora o perito, quem faz a avaliação? Oficial de justiça. O oficial de justiça, às vezes até com apoio de alguém da área, entende que a orientação que ele tem é adequada e faz com base numa projeção futura, né? Faz uma oferta nisso. Só que nós, como estamos entrando, comprando, a gente quer ter uma vantagem. Se ele precifica aquilo já colocando potencial, eu vou olhar o valor por método comparativo e falar assim, está muito fora da realidade e acabo que não entrando. Então, eu acredito que talvez, muitas vezes quando acontece isso, tem muito mais a ver com a incipiência de quem está entrando no mercado de leilão. Aí quando eu falo incipiência é do oficial de justiça que não entende o que vai vir depois, né? Sim. Porque na outra ponta, o que seria mais natural é a gente entender que se o ativo vale 300, se eu estou comprando um leilão, eu quero pagar 150. Sim. Né? Não quero pagar 300. Se eu quisesse pagar 300, eu escolheria qualquer outro imóvel. Exato. Só que aí no leilão a gente tem um desconto que está sendo aplicado. Né? Nos judiciais, por exemplo, que é por uma ordem de um juiz por uma dívida cobrada dentro de um processo judicial, o juiz ele pode determinar um desconto de até 50%. Então pega lá a avaliação, primeira praça, que é a primeira oportunidade de leilão pelo valor da avaliação, a segunda praça tem um desconto determinado pelo juiz, que pode chegar até 50%. E se o juiz... Exato. E se o juiz não determinar uma porcentagem de desconto, vale 50%. Então tem um imóvel lá avaliado em 300 mil, primeira praça é 300 mil. Geralmente ninguém arremata porque não tem sentido arrematar um imóvel pelo preço de mercado tradicional. E aí passa para a segunda, entra o desconto concedido pelo juiz. Por exemplo, 50% de desconto, a gente encontra lá a oportunidade com 50% de desconto em leilão. E quando dá vazio? Primeira praça, segunda... Ninguém arremata. Aí eu posso fazer qualquer oferta?
No leilão judicial, você pode tentar mandar uma proposta no processo. Aí cabe ao juiz analisar aquela proposta, se ele quer aceitar aquilo e encerrar de vez aquele processo, ou se ele vai mandar de novo aquele imóvel a leilão, aí ele pode mudar o leiloeiro, tirar de um leiloeiro menor e jogar para um leiloeiro maior para atrair mais visibilidade. Pode tentar aumentar o desconto, então se inicialmente ele tinha determinado 40% de desconto e ninguém arrematou, talvez agora ele jogue com 50% de desconto. Né? E no leilão extrajudicial, que é leilão de banco, aí a gente entra numa etapa que o banco ele pode vender pelo preço, pela forma que ele quiser. Só que aí entra um ponto interessante, né? Que os bancos eles não podem ficar com muito patrimônio imobilizado, porque o banco ele ganha dinheiro cobrando juros das pessoas. Então ele quer emprestar o máximo possível para rentabilizar com esses juros que ele cobra. E aí existem as oportunidades pós-leilões obrigatórios, em que o banco, às vezes, ele aumenta lá o desconto concedido para vender logo o imóvel e não ter aquele trabalho ali de desocupar o imóvel e tudo mais. E a gente encontra bastante oportunidade muito legal, com bastante desconto, também nesses casos de leilões depois dos obrigatórios. Aí eu já tenho uma dúvida mesmo de curioso interessado. Talvez você saia daqui já até com aluno, hein? O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi com leilão de carro. Eu comprei muito carro de leilão de financiamento e eu vendi esses carros. Chegava a ter 4 carros na garagem nesse movimento de girar. Não trabalho mais com isso, estou falando de 2016, 2017, quando eu fazia esses movimentos. Obviamente, quando eu fiz um caixa, eu falei, vou comprar imóvel. No mesmo lugar onde eu comprava, comecei a pesquisar e vi algumas coisas com oportunidades que na época pareciam para mim oportunidades financeiras, eu nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje, muito boas. Mas eu lembro que eu quis muito um imóvel, mas uma característica dele me chamou muita atenção, ele estava ocupado. E aí eu falei, cara, não vou comprar um imóvel ocupado, entrar com processo, como é que tira a pessoa, imagina que trauma e tal, fiquei todo assim e aí criei uma casca de não quero mais ver esse negócio, porque o carro, eu mandava o cegonheiro buscar isso no pátio em São Paulo, no Rio Grande do Sul, entregava para mim no Rio de Janeiro, inclusive, eu subia com os carros para o Juiz de Fora. E o imóvel habitado? Como é que funciona isso? A principal porta, a barreira de entrada que as pessoas têm em relação aos leilões é exatamente desocupar o imóvel. E o primeiro passo que eu gosto de falar é o seguinte: se fosse da forma como as pessoas acreditam que você vai arrematar um imóvel hoje, você vai demorar 3 anos para desocupar um imóvel, esse mercado de leilão não seria tomado pelos investidores. Porque eu sou investidor em leilão. E eu tenho os leilões para investir e eu também tenho outras possibilidades de investimento. Eu não quero colocar o meu dinheiro em algo que eu não tenho a menor perspectiva de quando eu vou conseguir recuperar. Então, para que eu venda um imóvel e recupere o capital que eu investi e realize o lucro, antes eu desocupei o imóvel, eu não vendo um imóvel nenhum ocupado. Então, esse é o primeiro ponto aí para as pessoas pensarem que se fosse da forma como a maioria acredita que os investidores não dominariam esse mercado, simplesmente iriam para outro. Hoje em dia a gente tem uma legislação que ela protege o arrematante e de fato tem que proteger, porque leilão é mecanismo de justiça. Então, se a gente acaba com os leilões de banco, por exemplo, simplesmente a gente não tem mais o financiamento imobiliário da forma que existe hoje no Brasil. E o juro os leilões 20 vezes mais. Exato. E os leilões judiciais também. Tem alguém lá que está devendo, a outra pessoa vai e cobra dentro de um processo. Então, a gente divide aí a desocupação nas 2 modalidades de leilão. A primeira, leilão judicial, a gente tem um processo judicial, tem um juiz vinculado e o juiz, dentro desse processo, manda que o imóvel vá a leilão. Esse mesmo juiz, dentro desse mesmo processo, depois do leilão, emite lá um mandado de missão na posse, que é a ordem de desocupação desse imóvel. Esse mandado ele vai para um oficial de justiça e esse oficial de justiça ele vai cumprir essa ordem, ainda que seja de uma maneira forçada. Se a pessoa bate o pé e fala que não vai sair, chega o oficial de justiça, ele pode chamar a polícia se ele entender que é necessário, caminhão de mudança, chaveiro na porta, e a desocupação acontece da forma que tem que acontecer. Felizmente, ainda o devedor mais resistente, quando ele percebe lá que não tem jeito, que tem esse mandado de missão na posse que foi expedido pelo juiz, ele costuma sair do imóvel antes, porque ninguém quer passar por uma desocupação forçada, não é algo interessante para ninguém. Já os leilões de banco, que são os extrajudiciais, a gente não tem esse processo judicial para que o juiz ele determine essa ordem ali previamente, mas o primeiro passo que a gente tem é um acordo de desocupação. E nos leilões extrajudiciais analisados corretamente, a chance de acordo gira ali em 80% dos casos. Então, esse acordo muitas vezes te dou um prazo para você sair. Você sai tranquilamente em 30, 40 dias, por exemplo. Ou te dou o prazo para você sair e te pago um caminhão de mudança. Porque muitas vezes a pessoa quer sair, mas ela está zerada de dinheiro. Falta até um caminhão de mudança para ela sair. Então, contrapartidas assim são bem interessantes também para que você possa oferecer para o devedor.
vendedor. E, eventualmente, se o acordo ele não for possível nesse leilão de banco, aí o arrematante ele entra com uma ação de missão na posse no Poder Judiciário e acontece a mesma coisa de um leilão judicial. O juiz, dentro desse processo, emite a ordem de desocupação, vai para um oficial de justiça e o oficial de justiça ele cumpre essa ordem. E aí, quando eu falo sobre esse mandado de missão na posse, muita gente fica, mas se chegar lá e o devedor não quiser sair, né? O oficial de justiça é o encarregado do juiz ali para cumprir essa ordem, e a ordem judicial precisa ser respeitada, né? Então, ainda que seja de maneira forçada, a desocupação ela vai acontecer. E aí, só estendendo um pouquinho mais nessa minha curiosidade, se for por esse método mais difícil, vamos dizer assim, isso em média, sei que não há uma regra quando a gente fala de justiça, isso em média acontece em quanto tempo? E a outra pergunta é, eu, arrematante, não tenho que ter contato nenhum com essa pessoa em momento nenhum. Não. Alguém precisa acompanhar o oficial de justiça numa desocupação ali forçada, mas não precisa ser o arrematante. Pode ser qualquer pessoa em nome do arrematante. Então, se você quiser nomear lá um vizinho, um amigo, um familiar ou um correspondente jurídico que você está pagando para essa função, tranquilo, ele vai lá, acompanha o oficial e pronto. Você, arrematante, não precisa estar presente no momento da desocupação. E a média de tempo é realmente uma média, né? Sempre varia ali de caso para outro, mas a gente tem uma média que depois do pedido judicial de 3 a 6 meses, considerando uma desocupação forçada. E aí existem várias estratégias ali que a gente pode fazer para acelerar esse procedimento, inclusive se precisar de fato de uma desocupação forçada, mas em média de 3 a 6 meses depois do pedido. E aí no leilão, né, na viabilidade financeira lá, que é a conta prévia que a gente faz de todos os custos que a gente vai ter da arrematação até a venda, é sempre importante que a pessoa que vai arrematar, o arrematante que é investidor, que ele calcule um prazo real daquilo que ele pode esperar daquela operação, né? Inclusive para que ele tenha previamente os custos que ele vai ter com aquela operação. Então, se a gente arremata um imóvel dentro de condomínio, por exemplo, enquanto o imóvel é nosso, não vendeu, a gente tem que pagar condomínio e IPTU. Então, eu gosto de estipular um prazo de 12 meses, porque é um prazo real das minhas arrematações ali com análise prévia. E aí, dentro desse prazo, a gente passa pela desocupação, a gente passa ali por eventual reparo, reforma básica no imóvel e também o tempo até encontrar o comprador e concluir lá a transação. Se a gente vende um imóvel financiado, por exemplo, a gente tem lá uma média de 45 dias até receber o dinheiro do financiamento por todo o trâmite daquele financiamento, né, para que o banco pague para a gente. Então é importante sempre contar com esse prazo real para que a gente estipule todos os gastos previamente. Priscila, quando você vai colocando da forma que você está colocando, o que estava interessante para o Renato começa a ficar complexo. Assim, é fácil, mas não é meu jogo, né? Não é o jogo de quem está assistindo e quer fazer isso, quer esse benefício, mas uma das coisas na psicologia natural nossa é o ser humano tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Essa é a realidade, né? Então, é comum e é certo a falar que para esse tipo de movimento, dentro do mercado de leilão, é importante sempre, quando eu falo sempre, é sempre mesmo, quem vai começar nesse mercado está amparado em um advogado, de alguém que tenha, de fato, já essa prática judiciária ou não? Ele pode ir com a cara e coragem se ele tiver o conhecimento. Não é com a cara e coragem com conhecimento, né? Não precisa ter um advogado vinculado, até porque, como eu comentei aqui previamente, eu sou advogada, fiz faculdade de Direito. Se eu pegar amigos meus que são advogados muito bem-sucedidos em suas áreas, eles não sabem nada de leilão, né? Então, às vezes, você acha que está contratando um profissional ali que vai te dar todo o suporte, mas, na prática, ele não tem o conhecimento necessário ali para avaliar. Junto comigo. Exato. Investidores em leilão têm mais conhecimento sobre o mercado do que a maioria dos advogados que nunca teve contato com leilão, né? Então, o que a pessoa precisa de fato ela tem 2 caminhos seguros para investir nesse mercado. O primeiro é aprender a arrematar, que seria ali o mais rentável, porque você deixaria de pagar uma assessoria que cobra em média de 5 a 10% de cada arrematação para fazer algo que você pode fazer sozinho, né? E considerando o investidor que entra nesse mercado, que ele vai arrematar um imóvel depois do outro, isso deixa de entrar ali um valor significativo para ele no bolso, pagando assessoria em cada arrematação. Sim. E o segundo ponto seria contratar uma assessoria, que aí seria para alguém mais pontual, né? Então a pessoa quer comprar um imóvel para moradia no mercado de leilão. Ela não quer entrar nesse mercado como investimento. Ela quer comprar um imóvel pagando mais barato para que ela more. Vai para uma assessoria.
porque você vai ali economizar seu tempo, melhor. você vai comprar ali pontualmente um imóvel, tudo certo. Agora, quem quer entrar nesse mercado para investimento mesmo, arrematando um imóvel após o outro, aí adquirir o conhecimento, sem dúvida, é a forma mais lucrativa para isso. E agora, com uma bagagem aí de mais de 11.500 alunos no curso, eu tenho absoluta certeza que qualquer pessoa, independente da formação dela, que queira aprender, consegue aprender tudo do começo ao fim e lucrar nesse mercado. Então, indo para essa linha, aproveitando aqui já, nos dá a dica aí de como quem está assistindo aqui pode já dar o primeiro passo para buscar esse conhecimento. Como é que ele acessa esse conhecimento hoje que vocês estão disponibilizando? Eu tenho um curso que ele é didaticamente dividido do 0 até o último ponto. Então, seria a forma mais rápida de aprendizado do que você ficar tentando buscar aí conhecimentos gratuitamente na internet, por exemplo. Mas lá no Instagram eu também compartilho muito conhecimento e tem vários relatos de pessoas que com o conteúdo do Instagram, né, juntando lá as casinhas de uma forma que no Instagram de ninguém, nem no YouTube de ninguém, tem aquela linha cronológica, né, e didática, mas a pessoa vai conseguindo juntar ali as peças e arremata. Então, o curso, ele é uma forma mais rápida de você adquirir um conhecimento, porque está tudo ali esquematizado. Exato. Existem os meus e existem outros no mercado, né? Agora, o que eu recomendo para quem quer, de fato, colocar a mão na massa e tirar o máximo de lucro ali dos leilões é adquirir conhecimento da maneira que você preferir, mas não arremate olhando só para o desconto, por exemplo. Porque tem casos de imóveis com 50% de desconto e estão com desconto real em comparação ao preço de mercado, que não são boas arrematações. Então, obviamente, a gente entra no leilão pelo desconto, mas não é só o desconto que interessa ali na análise. A análise vai muito além disso. Eu fiquei pensando exatamente nisso agora que você falou, por exemplo. Então a gente vai para um leilão que é 50% de desconto. Mas aí você tem de 5% a 10% da assessoria. Um exemplo, né? Então vamos falar para cima, 10%. Você tem o custo judicial ali, no caso de ter que remover uma pessoa que está lá dentro. Não sei quanto custa isso. Efetivamente, qual que é a menor margem que uma pessoa pode apurar num investimento no imóvel de leilão? Depende da forma de pagamento. A gente no leilão tem a forma de pagamento à vista e a gente tem a possibilidade do pagamento financiado. Se você comprar num leilão um imóvel com 50% de desconto pagando à vista, você vai ficar ali entre 35% e 40% de lucro líquido. Porque todo o lucro que eu falo, ele é sempre líquido. Então a gente desconta tudo que a gente pagou, né? Inclusive na venda, imposto de renda sobre o ganho de capital e também a comissão do corretor que trabalhou ali na venda do seu imóvel. Então, pegando aí um imóvel arrematado com 50% à vista, você vai ter uns 35%, 40% de lucro líquido. E a outra forma é o financiamento. E aí o financiamento, ele é, de fato, uma forma de alavancagem nos leilões, né? Então, o financiamento é interessante para quem quer começar nos leilões e não tem todo o capital, porque a gente tem, inclusive, a possibilidade de você arrematar imóvel em leilão pagando só 5% de entrada, que é bem diferente do mercado tradicional, que a gente fala em média de 20% de entrada. Então, você diminui bastante a entrada. E é interessante também para quem tem todo o capital para arrematar à vista. Porque aí, com o dinheiro que colocaria em uma única arrematação à vista, dependendo da margem de crédito, consegue fazer 3, 4, 5 operações. E no final, somando o lucro dessas operações financiadas, você vai ter um lucro superior a uma única arrematação à vista. Então, o financiamento ele é muito interessante. Aí tem casos de financiamento que você pode ter uma porcentagem de lucro lá de 70%, 80%. Ou até superior, mas porque você tirou menos dinheiro do bolso. Para esses casos de financiamento, que eu acho que muita gente está pensando, caramba, eu ia financiar, posso financiar um imóvel que está metade do preço, né? Sim. A pessoa que vai optar por exercer um financiamento, ela tem que ter uma linha já pré-aprovada, um financiamento, tipo, está na caixa, tem pré-aprovação de crédito dela, ou não, a hora que ela entrou e viu, ela pode pedir depois essa análise, ou não, já tem que estar preparada. É sempre bom pré-aprovar essa margem de crédito antes, porque a gente tem uma regra no leilão que o lance é irretratável. Então, se você ganhou e não paga, você vai ser punido por isso, porque leilão não é brincadeira para as pessoas ficarem lá, tipo, num cassino. Então, você pré-aprova sua margem antes, né? Então, você quer participar de um leilão da Caixa. A regra do leilão é que o financiamento é com o banco que está levando o imóvel a leilão. Então, se é um leilão da Caixa, financiamento com a Caixa. Então, você procura lá um correspondente bancário com a Caixa, manda a sua documentação e ele te fala o que o sistema da Caixa vai responder. Você tem, por exemplo, R$300 mil de margem de crédito. Então, você sabe que você pode entrar num leilão, que o valor financiado ficaria até nesses R$300 mil. Isso te dá segurança. Mas eu não preciso fazer a pré-contratação. Eu não, faço só a pré-análise, paro ali, antes ela enviar aquela parte que é a proposta para me assinar, o contato
você está vinculado a um imóvel. Você vai fazer só a pré-análise dessa margem de crédito. É porque o medo, talvez, do ouvinte seja assim, que já aconteceu, acho que com vários aqui, você tem um crédito pré-aprovado, mudou o ano, aí chegando em janeiro, que você estava ali, você entrou no leilão, tem que cumprir, e a própria Caixa que aprovou, agora ela retrata. Ele teria problema se a Caixa retirar o crédito que ela deu para ele? A gente tem uma regrinha que essa pré-aprovação vai valer por 6 meses se não mudar nada na vida da pessoa, né? Então, se não diminuiu, se não aumentou ali a renda dela, em tese ela está ali com isso pré-aprovado e vai estar tranquila em relação a isso. Porque pode ser, igual eu te falei, vamos imaginar que fosse esse leilão no dia 24 de dezembro e vai parar o resto, não vai dar para ele conseguir concretizar. A hora que volta para o dia 6, ele tem que concretizar. Só que chega, mudou toda a regra, começou a valer a partir do dia 1º de janeiro, pede a documentação de novo, o crédito dele é negado. Como é que ele faz? Não, aí nesse caso, se ele tinha uma pré-aprovação com um correspondente bancário da Caixa falando que valia por determinado tempo, aí eventualmente, se não passar na contratação ali no fato, né, ele não vai ser punido. É porque o leilão tem que voltar de novo. Exato. O que você não pode nunca analisou sua margem de crédito, nunca teve nenhum comprovante ali de um correspondente bancário e tal, e aí você participa achando que você tem ali aquela margem, depois você descobre que não tem, aí você vai ser punido. Agora, se você fez o trabalho prévio e eventualmente por algum ponto não saiu aquele crédito mesmo, aí você está isento de qualquer punição ali naquele leilão. Legal. Priscila, você falou de 2 modelos aí, né? Do judicial e de banco. Existem mais modelos de leilão ou são a priori esses 2? Que tipos de leilão que a gente tem no mercado? A gente tem as 2 modalidades, o judicial e o extrajudicial. O extrajudicial não necessariamente é por um banco. Só que ficou muito comum que as pessoas falem que o extrajudicial é de um banco, porque de fato a maioria desses leilões são bancos levando o imóvel a leilão por cobrança de uma dívida garantida por uma alienação fiduciária, que é muito comum para financiamento imobiliário. Mas nada impede, por exemplo, que um imóvel 100% quitado meu, quero vender, coloque esse imóvel à venda em um leilão. Esse vai ser um leilão extrajudicial, porque está fora da justiça, né? Não tem nenhum processo me mandando vender esse imóvel a leilão. Eu vou lá, procuro um leiloeiro e faço esse leilão extrajudicial, nada vinculado à dívida nem nada. Só que popularmente as pessoas chamam essa modalidade inteira de leilão de banco, porque 90% dos casos, de fato, são bancos levando o imóvel a leilão. Exatamente. E hoje esse mercado está muito mais na mão dos investidores ou na mão de quem está comprando no final mesmo para ter? Investidor. Esse mercado ainda é dominado pelos investidores. Não é comum que pessoas que queiram comprar um imóvel para moradia procurem imóvel em leilão. Você está falando, estou lembrando de um cliente aqui, 2 operações que a gente fez, que era leilão, que no caso, um leilão, um não aconteceu porque era uma pessoa publicamente exposta, tinha conhecimento e influência, acabava prejudicando o leilão, o outro aconteceu, mas deu vazio. Nos 2 casos foi o mesmo cara que adquiriu, e o que eu achei legal, e isso me abriu um horizonte na época lá, isso estou falando quase 10 anos atrás, a pessoa comprou sem nenhum real. Ela, como era bancário, a operação bancária, e o banco queria esse cliente muito bem capitalizado como cliente, o que ele fez foi só trocar a dívida. Ele girou o ativo continuou como garantia, só que basicamente esse imóvel mudou de proprietário, né, alienado ao banco, e o cliente ficou com o compromisso de pagar 6 meses de carência, voltava a pagar os juros, voltava para trazer liquidez para a operação, que ele saía do ativo da contabilidade do banco, e o legal é que esse imóvel estava alugado, e o valor que ele estava alugado era o valor praticamente da parcela que a gente conseguiu fazer para poder o cliente. Então, ou seja, ele comprou o imóvel sem pagar R$1, acho que até hoje esse imóvel está alugado para a mesma pessoa ainda. Então, olha para você ver, tem muita coisa por trás do mercado de leilão que as pessoas podem aproveitar. E tem muito isso, né? Imóvel alugado, que muitas vezes está em leilão, e o cliente, na verdade, quem está interessado no leilão, se aprofundar, ele vai ver que, mas está alugado por 3 mil, se eu financiar vou pagar 700 reais de complementação. Durante quanto eu estou pagando esse imóvel de verdade? Existem essas 2 estratégias. Quem compra o imóvel em leilão para vender, que é a minha estratégia, e quem compra para alugar. O que eu gosto de falar em relação a isso? Qual é o momento de vida que você está? Você quer multiplicar seu patrimônio de uma forma mais rápida? Arrematar para vender, muito mais rápido. Agora, já tem um patrimônio ok, que você topa deixar uma parte ali imobilizada, aí o aluguel ele pode ser muito interessante. E a gente tem aquela regrinha que as pessoas falam no mercado tradicional, né, que o aluguel é 0,5% do valor de mercado do imóvel, muitos não chegam nem perto desse 0,5%, ficam abaixo disso, mas no leilão a gente consegue uma rentabilidade bem maior, porque você vai alugar pela mesma média de mercado,
para um imóvel similar àquele, só que você comprou pagando muito menos do que as pessoas compraram no mercado tradicional. Eu só conheço então dois você consegue mercados rentabilizar. que conseguem isso, é o de construção, construir para alugar, o BTS, né? Ou você trabalhar com leilão e conseguir fazer essa escala, porque depois que o mercado já virou mercado do secundário, que é de revenda, aí as margens vão se perdendo e você não consegue de fato fazer. Priscila, sou investidor, tenho um dinheirinho guardado, sou corretor de imóveis, como você que está nos ouvindo aí, dono de imobiliária, quero começar a entrar nesse jogo. O que você julga ser, o que você recomenda, na verdade, ser uma margem inicial para o cara ter de investimento para entrar, para fazer o primeiro aporte, fazer a primeira arrematação dele? O que é para quem? Para que nível de chapéu para o cara começar a brincar? Você pode começar no mercado de leilão com R$0, assim como eu comecei vendendo meu conhecimento. Sim. Né? Então eu pegava o conhecimento e arrematava para terceiros. Agora, a arrematação própria, se a pessoa tiver ali... Isso varia muito de cidade para cidade, porque cada cidade tem sua média ali de mercado, né? Aqui em São Paulo, capital, por exemplo, um imóvel popular gira em média em 300 e 350 mil. Se a gente for para uma cidade do interior, a gente acha cidades aí que a média de mercado popular fica entre 150 e 170 mil. Então sempre vai mudar muito de cidade para cidade. Mas a pessoa que tem uma margem de crédito para financiamento, por exemplo, com R$50 mil para que ela pague todos os custos da arrematação até a venda do imóvel, mais a margem de crédito, ela já começaria legal ali no mercado de leilão. Né? E se for para arrematar à vista, aí vai depender muito da cidade. A minha primeira arrematação própria, que foi um imóvel popular, eu tive que tirar do bolso ali da arrematação até a venda uns 180 e alguma coisa mil reais. Né? Então, isso depende muito. Se eu fosse arrematar numa cidade do interior, talvez com R$100 mil eu levasse todos os custos da arrematação até a venda de um imóvel popular naquele mesmo parâmetro, mas por ser uma cidade mais barata. Agora, o financiamento, de fato, ele permite que você, com muito menos, já comece ali no mercado. Então, uns 50 mil à vista, mais uma margem de crédito de financiamento, já começa... O Renato já vai querer comprar uns 2, 3 imóveis agora. 50 mil, ele já estava com 300 na conta. Eu também. Sobrou até do açaí agora. Você poderia compartilhar com a gente uma experiência que foi marcante para você em leilão? Um leilão que você participou, que você ficou muito contente pelo que aconteceu? Eu fico muito contente com qualquer imóvel ali que ele me deu lucro, né? Mas eu arrematei uma vez um imóvel aqui em São Paulo, que o devedor era um advogado, um leilão judicial por uma dívida que ele estava sendo cobrado dentro de um processo. Ele era advogado, ali previamente antes do leilão, eu tento ter algumas informações sobre o estado de conservação do imóvel. Então, às vezes, num leilão judicial, a gente tem o laudo de avaliação, quando é feito por um perito, que é um arquiteto ou um engenheiro, pode ser que tenha foto interna do imóvel, e a gente sabe perfeitamente qual é o estado de conservação daquele imóvel. Nesse caso, o laudo não tinha foto, e eu não conseguia ali com a portaria muita coisa, muita informação, né? Então, ficou ali na minha viabilidade financeira. Coloquei um valor de uma reforma, né, de acordo com a metragem, anos de construção do imóvel, e era isso. Entrei no imóvel e o imóvel tinha sido literalmente acabado a reforma ali há poucos dias. Então ele estava com tudo zerado, né? E tudo material de muita qualidade. Esse imóvel ele tinha uma adega, não essas adegas tipo geladeirinha, né? Essas que você entra dentro mesmo, toda de madeira, de 300 vinhos, toda climatizada. Então ele fez uma obra ali, tipo, que ele gastou, o dinheiro que ele gastou na obra, ele tranquilamente quitaria a dívida que levou o imóvel a leilão. Acredito que, por ser advogado, ele achou que ele ia conseguir enrolar a vida inteira e que aquele imóvel nunca chegaria em leilão. Então, essa arrematação foi uma arrematação que me deixou muito feliz. Bem ali pelo estado. Esse imóvel eu não fiz nada. Eu arrematei, pensei em morar, né? Poucos imóveis... Eu ia perguntar agora. E eu uso essa adega até hoje. Pensei em morar nesse imóvel, porque eu sempre falo que o investidor do mercado, ele tem que pensar com a cabeça de investidor. Então, eu gosto muito de arrematar imóvel popular, por exemplo, porque são imóveis que eu consigo girar ali muito rápido, recupero o capital que eu investi, realizo o lucro. Corre o risco de se apaixonar por ele, né? E além daqueles imóveis que eu gostaria de morar, né? Esse imóvel, a arrematação foi uma arrematação mais cara, né? E é um dos poucos imóveis ali que eu arrematei que eu fiquei na dúvida se eu queria morar ali mesmo, porque estava impecável, né? Então, foi uma arrematação que me deixou muito feliz ali, porque eu arrematei, desocupei o imóvel e já coloquei o imóvel à venda, não fiz literalmente nada no imóvel. Desculpa. Esse é um mal que a gente já conversou disso aqui hoje. Os investidores do mercado imobiliário correm, porque quando a gente entra em algo que a gente se encanta e o coração fica ali, acaba que o bolso também. Porque ele deixa de realizar muitos negócios bons, porque a margem estava naquela operação, né? Ele estava falando mais cedo, um empreendimento compra por 2 milhões, vale 11. E o cliente não queria realizar. Falei, não, mas eu não quero realizar, mas o simples fato de não realizar, ele deixou de fazer 5, 6 movimentos ali por conta daquela operação. E nesse mesmo
ponto, tem um movimento que é um erro muito comum de quem está começando no mercado de leilão. Né? Então, eu moro em determinado tipo de imóvel, em determinada localização. Tem gente que vai querer reproduzir isso na hora que for buscar imóvel para leilão. Né? Então, a pessoa acha que só vai ser uma boa oportunidade de investimento aquela que ela gostaria de morar. E aí descarta todo o resto de possibilidades que existem. Né? Por ficar com aquela cabeça restrita. Por ser mais é que mais eu confortável, entendo. né? Só que aí ela acaba excluindo um monte de oportunidades que seriam oportunidades muito boas. É mais uma análise emocional do que técnica, né? Exato. Então, na tua visão, o imóvel popular ele é o mais vantajoso para giro rápido, pela minha experiência de mercado, sim. Né? Eu tive que começar com o imóvel popular, porque eu não tinha nem dinheiro nem margem de crédito para arrematar imóveis mais caros, mas ainda depois de um patrimônio legal, o meu foco principal é sempre ter um X para gastar em leilão. Né? Eu prefiro diversificar em mais imóveis populares do que colocar em uma única arrematação mais cara, mas também não descarto arrematações de imóveis mais caros. E teve já alguma experiência ruim que você aprendeu, que você gostaria de compartilhar? Eu já vi um erro de uma pessoa que mandou um direct no Instagram que poderia ter custado ali para ela muitos anos sem que ela tivesse a menor noção ali. Ela me mandou um direct, né, dos vários que eu recebo ali por dia, falando que ela estava certa de comprar um imóvel em leilão, só faltava um termozinho que ela não estava sabendo muito bem o que era, mas que se eu não tivesse respondido, ela teria arrematado aquele imóvel. Por sorte, eu respondi a tempo que era um leilão de nua propriedade, que é um imóvel que tem usufruto. Né? Então, o usufruto tem lá um proprietário do imóvel, ele passa o direito de usar, gozar e fruir para um terceiro que é o usufrutuário. E esse usufruto ele pode ser temporário ou vitalício. Se for vitalício, é até literalmente essa pessoa que está recebendo esse direito morrer. E quando tem um imóvel que vai a leilão, que tem usufruto, o leilão não acaba com esse usufruto. Então, o arrematante, ele vira o proprietário do imóvel, só que ele vai ter que respeitar esse usufruto. Se esse usufruto for vitalício, você tem ali um cenário muito incerto de quando você vai conseguir tomar posse daquele imóvel. Né? E aí, mas a pessoa tem, sei lá, 95 anos, vou contar que daqui a pouco esse usufruto acaba com a morte dela. Isso é um cenário completamente imprevisível, né? Você não tem como estimar isso. E nem é legal que você faça um negócio também esperando tomar posse pela morte de alguém, né? Isso não pode ser massa de manobra para alguns advogados que sabem que vão perder o imóvel e vão vincular um pai, um vô... Se tentar fraudar alguma coisa, aí o juiz pode reconhecer no processo que esse usufruto é uma fraude e desconstitui o usufruto e ele não vale mais. Então vai ser ainda cabe uma análise no usufruto. Exato. Se o usufruto for posterior àquela dívida e ao nascimento daquele processo de cobrança, aí você tem um forte argumento de que aquilo ali foi uma fraude, o juiz pode anular aquele usufruto e aí não existe aquele usufruto. Agora, vamos supor que um pai... usufruto é muito comum em qual situação, né? Tem muita gente que faz usufruto para livrar os filhos de inventário, por exemplo. Os meus clientes têm muito disso. Então, os pais têm lá um imóvel, eles não querem que o filho passe por esse inventário, fazem uma doação do imóvel para os filhos, em vida, só que eles guardam o usufruto para eles para garantir que o filho também não vai botar para fora de casa. Né? Então, isso é uma operação comum que acontece no mercado tradicional. Se esse usufruto é muito anterior ali à existência da dívida do processo, aquilo não foi uma fraude. As pessoas, de fato, fizeram aquele usufruto de boa fé. Agora, como uma estratégia para fraudar alguma cobrança de dívida, aí o juiz pode anular esse usufruto e o imóvel vai a leilão normalmente sem esse ônus. E quando tem usufruto, mas a pessoa não está usando, por exemplo, tem 2 imóveis, ela é usufrutária daquele, né, eu falo que eu tenho um bem que é assim, então eu sou usufrutário de um imóvel que eu não resido nele, e foi para leilão. Automaticamente o juiz pode pedir para anular porque não faz sentido eu ser usufrutário daquele imóvel, já que eu não vivo dele? Não, isso não tem relação com o usufruto especificamente. Né? Até porque o usufrutuário ele tem o direito de alugar o imóvel e ficar com o dinheiro do aluguel para ele, não passar lá para o proprietário. Né? Então, o fato em si de não residir no imóvel não é algo que, por si só, encerra. Então, se eu tiver 20 imóveis alugados me dando renda, um foi para leilão porque um filho fez alguma besteira lá, o cara que vai comprar vai saber que ele continua aquele imóvel pagando aluguel para mim enquanto eu em vida tiver. Exato, só que isso não é surpresa, né? Essa pessoa que me mandou esse direct, ela tinha perfeita noção de que existia lá um usufruto, que aquele leilão era da nua propriedade. Só que ela não sabia o que aquilo significava. E aí, se ela tivesse comprado aquele imóvel, depois ela iria descobrir que ela teria ali um cenário incerto de quando ela poderia tomar posse daquele imóvel. Né? Então, o bom do leilão é que você consegue, do começo ao fim, saber o que te espera. Né? Não é um tiro no escuro com a análise prévia feita corretamente. Não tem nada que está ali escondido. Né? Um usufruto, ele consta na matrícula do imóvel. Então, a matrícula ela faz parte do
os documentos que a pessoa tem que analisar previamente para entrar naquele leilão. Então, ela sabe que aquilo existe. Ela só precisa interpretar as consequências daquilo que existe no imóvel. E aí, entendi isso que você falou dos usufrutos, é um negócio que tem que ter muita atenção. Quais são as outras cláusulas ou dispositivos ou pontos de análise e reflexão que a pessoa tem que ter, que são, assim, vitais para você analisar um bom ou um mau negócio em leilão? Ó, Renato, quando eu vou comprar, eu olho isso, isso e isso. Eu sei que você deve olhar um monte de coisa, mas o que é o principal? Tem um ponto que é muito importante, que é a responsabilidade pelas dívidas do imóvel, né? Porque no leilão, o que pode sobrar de dívida para o arrematante? As dívidas próprio-terreno, que são as dívidas próprias do imóvel, as que existem porque o imóvel existe. Exemplo clássico de dívida dessa é condomínio e IPTU, né? Então, a gente precisa analisar em cada edital de leilão qual é essa responsabilidade. Isso também previamente. Tem edital que passa a isenção completa dessas dívidas para o arrematante. Então, você arremata, paga o valor da arrematação, comissão do leiloeiro, os custos de documentação, mas de dívida, nada, tá zerado. E tem edital que passa essa responsabilidade para o arrematante. Aí o que a gente precisa fazer nesses editais? Levantar a dívida, colocar na nossa viabilidade financeira para entender se é interessante participar daquele leilão e até que ponto é interessante participar daquele leilão. Porque não necessariamente um leilão que ele passa a dívida para o arrematante, ele é um leilão ruim, de cara. Às vezes o desconto está tão bom que mesmo você assumindo ali a dívida, vale a pena você participar daquele leilão até determinado montante. Então, a gente faz essa conta completa para entender esse cenário ali previamente ao leilão também. Mas a responsabilidade... Qual é o grande risco do leilão ali? É você errar na viabilidade financeira. Porque se você erra na viabilidade jurídica, algum pontinho ali que tinham que seguir para levar aquele imóvel a leilão e não seguiram, o que acontece? Esse leilão é anulado. E com a anulação, o arrematante ele não tem prejuízo financeiro. Ele vai receber tudo que ele pagou de volta, inclusive com a correção monetária. Então, ele vai ficar esperando ali um tempinho para receber esse dinheiro, mas de perder dinheiro ele não vai perder. Agora, se você erra na sua viabilidade financeira, se você paga mais no leilão do que você poderia pagar dentro daquilo que você esperava ali de lucro, esse erro é teu. O leilão não vai ser anulado por isso. Então, o grande risco está ali em você errar na viabilidade financeira. Então, por isso que é muito importante você calcular todos os custos da arrematação até a venda, para que você entenda quanto você pode pagar no máximo naquele leilão, dentro daquilo que você espera de lucro líquido mínimo para aquela operação. Parece bastante com a incorporação, né? Fazer a viabilidade, estudo antes. Acho que todo mercado tem esses pontos de equivalência, né? Que você tem que... ponto positivo, ponto negativo. Então... Aí você tem uma super planilha lá para analisar essa viabilidade financeira. Como é que vocês fazem isso? A calculadora do leilão, né? Eu até disponibilizo uma versão gratuita da minha calculadora, que para arrematação à vista... A paga, ela é completinha para vista e financiado, né? Então, você vai participar de um leilão financiado, você preenche lá as características do financiamento, prazo máximo, taxa de juros, e ela te fala quanto que você vai gastar ali da arrematação até a venda nessa operação financiada. E a versão gratuita é para arrematação à vista. Está disponível no meu site, para quem quiser lá, vivendosleilão.com.br. Aí, viu? Pega a visão comigo aqui, ó. É isso aí. Outra coisa, Priscila, e como é que funciona esse mercado? Você, por exemplo, como investidora e professora disso, né, autoridade no assunto. Você compra no Brasil inteiro, você compra só na região que você mora, tem problema o cara daqui de São Paulo comprar lá em Fortaleza, tem problema o cara de lá comprar aqui? Hoje em dia a gente tem aí uma vantagem, né, no mercado imobiliário que até a pandemia não existia, que é a documentação eletrônica do imóvel, né? Então, os leilões eles já eram praticamente realizados de forma online antes da pandemia, só que você ainda tinha parte da documentação que tinha que ser presencial, né? Ou você passava uma procuração para alguém comparecer à cidade lá do imóvel, ou você tinha que ir. E aí, com a pandemia, a documentação eletrônica mais os leilões online, você consegue, de fato, ampliar o seu leque ali do que você pode aproveitar de oportunidades no Brasil inteiro. Então, a legislação sobre os leilões é a única para o Brasil inteiro. Então, vale desde a cidadezinha lá com 5 mil habitantes até as maiores capitais, mesma lei. Então, você tem o conhecimento, você consegue arrematar em qualquer lugar do Brasil. E aí, você consegue arrematar hoje sentado de onde você estiver, desde que tenha internet. Você consegue resolver a documentação também de qualquer lugar que tenha internet. O que você precisa pensar pontos depois da arrematação, né? Então, realizar algum reparo, reforma no imóvel e colocar o imóvel à venda. Tudo isso é delegável. Então, você pode arrematar um imóvel em uma cidade bem distante da que você mora e delegar essas partes à venda. Você coloca lá, corretor de imóvel,
deixa a chave com ele fica responsável e realiza lá as visitas dos interessados. Você faz a venda, assina a documentação pelo site dos registradores lá e pronto, tudo tranquilo. E reforma, repara, ou você contrata um profissional que além da mão de obra ele compra o material necessário, ou você compra o material necessário pela internet, manda entregar para o profissional lá, ou uma opção mais carinha seria você contratar uma empresa fechada que vai cuidar de tudo isso para você. Mas isso tudo possibilita que você amplie seu leque de oportunidades. Você não precisa mais ficar restrito à cidade que você mora, nem às cidades vizinhas. Você já fez alguma operação desse tipo, 100% virtual, sem pisar no imóvel? Sem pisar no imóvel, algumas. Inclusive, eu moro em São Paulo, até para os imóveis aqui em São Paulo, tem vários imóveis que eu nunca fui. Apesar de ser na mesma cidade, sim. Porque eu moro na Zona Sul de São Paulo. Às vezes um imóvel na Zona Leste de São Paulo, para eu ir voltar ali, tipo, no dia, eu vou gastar 3, 4 horas só no trânsito. Que maluco isso, né? Se você imaginar que você comprou, reformou, registrou e às vezes você nem sabe a rua que é o imóvel, né? Você sabe no papel, mas não passou nem na porta. Exato. Então, antes de arrematar um imóvel em leilão, é muito, muito raro que eu vá até o imóvel. Eu faço toda a análise de onde eu estiver, desde que tem internet. Exato. Até para os imóveis aqui em São Paulo. Eu só vou no imóvel mesmo quando ele é literalmente muito perto da minha casa, que aí não vai me gastar muito tempo e eu... Ou quando é arriscado? Passo ali. Não, na verdade só quando é muito perto, porque me dá uma curiosidade maior, eu passo lá, porque vai me custar 15 minutos do dia. Agora, mais do que isso, eu já não vou. Então, eu levanto todas as informações pela internet, pela documentação, por contatos telefônicos. Gosto muito de imóvel dentro de condomínio, entrar em contato com o pessoal do condomínio. Eles têm ali várias informações que interessam na hora de arrematar. Isso tudo por telefone ou usando algum site na internet. E depois da arrematação... eu nunca acompanho visita de interessado em comprar os meus imóveis. Porque até pegando os imóveis aqui de São Paulo, tem um imóvel às vezes no Brooklyn, outro imóvel lá no Tatuapé. 2 visitas no mesmo dia. O meu dia ficou só para essas visitas. E não necessariamente elas vão dar em alguma coisa. Né? Muita gente vai ver o imóvel e não vai fazer proposta nem nada. Então eu deixo isso tudo aí delegado para otimizar o meu tempo e aproveitar o meu tempo no máximo possível, buscando outras oportunidades. Da revenda. Essa informação de leilão ela fica restrita. Até o corretor muitas vezes nem sabe que foi um imóvel arrematado de leilão, né? Não tem um gravame escrito lá que esse carro é de origem de leilão. Tem alguma coisa? Na verdade, consta na matrícula que o imóvel foi arrematado em leilão. Só que aí, pegando até o gancho dele de carro de leilão, a gente tem muita diferença do carro pro imóvel com passagem em leilão. O carro, ele tem preconceito. Tem preconceito. Né? Ele desvaloriza, a pessoa não consegue vender pela média de mercado. Porque eu parei de mexer, inclusive. O imóvel, não. O imóvel você consegue vender exatamente pela média de mercado. Por quê? Porque é um bem durável por excelência. É registrado qual foi o valor da arrematação, sim. Na matrícula? Na matrícula consta. Só que ele é um bem durável por excelência. Então, a gente tem imóveis aí construídos há muitos e muitos anos que a gente vai lá e faz um reparo elétrico, hidráulico, troca revestimento para deixar mais atualizado, mas a estrutura dele ali está intacta. Se a gente for pegar a zona sul do Rio de Janeiro, aqueles prédios lá são todos muito antigos. Sim. Tem vários que nem garagem tem, porque na época de construção as pessoas não tinham carro, né? E continuam lá na casa dos milhões de reais, sendo sonho de consumo de muita gente. E pensando então agora nessa questão fiscal e tributária, vamos imaginar um imóvel de 1 milhão, você arrematou ele lá por 600 mil, gastou mais uns 100 mil, 700 mil, vai realizar 300 mil na operação. Como funciona isso? Porque você vai vender como se fosse um ganho de capital, esses 300 mil, você tem que apontar e pagar imposto sobre esse ganho. Porque é como se fosse uma compra normal do imóvel ali. E esse custo que você teve da reforma, você consegue apontar ele também? Porque no registro vai estar escrito só que você teve o valor da compra, 600 mil, que você vendeu por 1 milhão. Sim. Você consegue descontar alguns custos, inclusive da reforma, né? Então, quando a gente compra um imóvel na viabilidade financeira, já tem lá quanto que a gente vai pagar de imposto, porque existem casos pontuais de isenção de imposto de renda na venda do imóvel, mas a regra mesmo é pagar o imposto. E aí, como é que é esse cálculo do imposto para os imóveis arrematados em leilão? Valor de venda menos valor da arrematação, menos a comissão do leiloeiro, menos o ITBI, que é o imposto de transmissão do imóvel, menos os custos com documentação, menos o valor da reforma. Então, toda reforma, reparo que você fizer, você pede lá... Isso é lei. Nota fiscal, está na Instrução Normativa da Receita Federal. Permite que isso seja batido. Né? Então, você pega lá todas as notas, guarda. Na hora que você lança lá no programa de ganho de capital da Receita, você pode preencher esses custos e... naquele momento você não apresenta nada. Se eventualmente a Receita, ela
considerar que tem alguma coisa ali que não está batendo muito bem, aí ela te pede todos esses comprovantes. Então, sempre importante guardar os comprovantes ali que você tem desses reparos e reformas, porque isso sim pode ser abatido também da conta do lucro. No imóvel natural, você precisa estar averbado dentro desse imóvel. E reforma, normalmente a prefeitura não vai averbar uma reforma. Mas existem custos que você pode, apesar da averbação. A averbação geralmente é que envolve ali um acréscimo de construção, né, da área construída. Mas é possível, e está nas instruções normativas da Receita Federal, que imóveis planejados, por exemplo, eles podem ser considerados no valor do imóvel para abater do imposto, reformas que você faça. Então, inclusive, nessa instrução normativa da Receita, tem lá as construções que aumentem ali a área do imóvel e também aquelas que não precisam de autorização da prefeitura, que são essas mais estéticas que você pode realizar no imóvel e aí você pode incorporar esse preço ao imóvel para pagar menos imposto. Mas isso aplica só para o imóvel de leilão? Não, geral, imóveis em geral. Em geral. É que você está falando um ponto que pouca gente usa. Tem pouca gente que vai gastei 100 mil de imóvel planejado aqui para poder agregar e depois abater na declaração de imposto de renda. E a pessoa que não tem conhecimento, ela paga muito imposto, né? Inclusive porque tem gente que acha que a gente tem uma alíquota lá que é de 15% de imposto para ganhos de até 5 milhões, né? Tem gente que acha que é valor da venda menos o valor da compra. E essa pessoa vai pagar muito mais imposto, né? Inclusive porque do valor da venda, se foi uma venda com corretor de imóveis, você pode abater a comissão do corretor. E o valor da compra não é só a compra em si, mas os outros custos atrelados. Então, no caso do leilão, o valor da arrematação, a comissão do leiloeiro, o ITBI, os custos com documentação, reparos e reformas. E se foi uma arrematação financiada, assim como uma compra financiada no mercado tradicional, os juros do financiamento também você consegue ali somar para pagar menos imposto. E quando você vai montar sua precificação de venda do imóvel que você arrematou e arrumou, ajeitou e tal, você tem um ciclo relativamente rápido, quando você falou ali de 12 meses. Um ano, 12 meses. Mas como que você precifica isso? No mesmo valor de mercado, você bota um degrauzinho abaixo para você garantir essa celeridade? Porque, por exemplo, né, ele já teve, eu tenho imobiliária, às vezes você bota um produto na prateleira e ele não sai. Não vende tão rápido. Mesmo às vezes sendo um imóvel bem localizado e tudo mais. Como que você faz isso? Eu precifico na minha viabilidade financeira um desconto em relação à média de mercado, né? Então, eu falei anteriormente, comparando leilão de carro e de imóvel, que do imóvel você consegue vender pela média de mercado de imóveis similares. Só que uma estratégia interessante para que você acelere ali o trâmite de venda, recupere o capital que você investiu e realize o lucro, é você aplicar um desconto em relação à média de mercado. E aqui eu não estou falando de descontos, às vezes, surreais, né? Só que eu comparo realmente com a média de mercado. Então, pegando até aquele gancho do começo aqui, sobre sempre verificar quanto que vale aquele imóvel no mercado, a média, nunca confiar naquilo que consta lá no leilão. Quando você vai levantar a média, você vai ver que tem os lunáticos que vendem um imóvel muito acima do que aquele imóvel de fato vale. Sim. Você vai ver que tem uma galera ali mais desesperada que precisa vender o imóvel correndo e de fato você encontra aquela média, né? Então eu boto ali em cima da média de mercado um desconto para acelerar essa venda. E essa é uma vantagem do leilão, porque você consegue comprar barato, vender mais barato que a média, acelerando a venda e ainda assim conseguir lucrar alto. Legal. E onde que uma pessoa... Olha lá, estou curioso, quero começar a ver sobre imóveis. Isso está espalhado? Como é que estão concentrados esses leilões? Hoje cada banco tem o seu site, milhares de leiloeiros, ou existe um portal único? Como é que funciona isso hoje? Cada leiloeiro tem seu site, né? Então o leiloeiro é o profissional... Isso que é uma beleza, né? Hã? Isso que é uma beleza. O leiloeiro ele vai realizar esse leilão e a gente tem mais de 1.000 leiloeiros que realizam leilão de imóvel no Brasil, cada um com o seu site, né? Então a forma correta de você garimpar as oportunidades, sabendo ali, é de fato passar de site por site leiloeiro que atua na região do seu interesse. E nunca está duplicado? O imóvel está em 2 leiloeiros diferentes? Não, até acontece leilão simultâneo ali por dívidas daquele devedor, mas assim, isso é exceção da exceção, né? A gente até deve evitar isso. Então a regra é que um imóvel está com um único leiloeiro. Então você precisa passar de fato de site por site leiloeiro para levantar ali as oportunidades da região que você tem interesse. A Caixa, falando de leilão de banco, é o banco que tem um site melhor estruturado com todas as oportunidades da Caixa concentradas dentro desse site. Já os outros bancos, os sites não são legais que nem o da Caixa, né? Então, eles realizam com leiloeiros, então a forma mais eficaz é realmente você conhecer os leiloeiros que atuam ali na região do seu interesse e passar de site por site deles. E os leilões judiciais, leiloeiro 100%. Interessante, hein? Eu já estou separando aqui uns realzinhos aqui para poder... Criptoativo. Eu posso mandar você lá no negócio do despejo lá? Se você for no meu lugar. Tá tudo certo. Cara, muito, muito, muito interessante, assim. E você explica de uma forma muito rápida e óbvia.
né, deixando... É que o conhecimento em leilão, ele é simples, né? Só que é um conhecimento que você precisa aprender. Não é um negócio de 7 cabeças, não é algo impossível, dificílimo, né? Obviamente, para quem nunca teve contato com o mercado, vai ter uma barreira ali que tem tudo que a gente aprendeu na nossa vida. Então, quando a gente era pequenininho, que estavam ensinando somas básicas pra gente, somar 2 mais 2 não era uma resposta automática. E aí depois, com o passar dos anos, as coisas vão ficando muito óbvias. Então, leilão é a mesma coisa, né? Então, só precisa parar para adquirir aquele conhecimento. Mas é um procedimento que você segue ali, tipo, uma cadeiazinha. Se você está em determinado passo, o próximo é esse, né? Não vai fugir ali daquilo que você pode esperar. Né? É um fluxo determinado. E você sabe o tamanho desse mercado? Ano passado, salvo engano, a gente teve em leilão comercializado 217 bilhões de reais em imóveis. Caraca. É muito grande. E o mercado que está crescendo aí ano após ano, né? Então, se a gente compara dados ali da época da pandemia, o que aconteceu na pandemia? A Caixa Econômica Federal, por exemplo, ela deu a possibilidade das pessoas bloquearem ali seus financiamentos por 6 meses e depois seguirem, né? Muita gente bloqueou para tentar dar uma respirada e não conseguiu. E na época da pandemia, que a gente estava com a Selic muito baixa, muita gente fez financiamentos ruins, né? Atrelados a índices ruins. E aí a Selic vai subindo, vai puxando a taxa de juros da pessoa para cima, né? E ela não consegue mais honrar com esse financiamento. Leilão é sinônimo de dívida, né? Então, quanto mais gente devendo, mais imóvel em leilão a gente tem. Estamos novamente indo para uma próxima onda em 2026. O mercado não está fácil. E é isso aí, galera. Acho que o conteúdo aqui... Cabeça fritando aqui, hein? É em alto nível. Acho que para você que não conhece desse mercado, quer se aprofundar, né, eu acho que você precisa conhecer o trabalho da Priscila. E aí, nessa linha, Priscila, eu queria que você, nesse espaço aqui, que a gente já está conduzindo para o final, deixasse, né, para quem está nos ouvindo aqui, assistindo, as suas redes, né, como que ele te contata, como que ele acessa o seu curso, onde tá os materiais disponíveis, que eu garanto que tem muita gente que está ansioso para estar junto contigo aí. Minha principal forma de divulgação hoje em dia é no Instagram, né? Então, Priscila Perini _. Lá eu tenho praticamente caixinha para que as pessoas mandem perguntas e respondo todos os dias. Todo dia tem post novo também no feed, além de vários que já tem lá. Então, um conteúdo muito legal que eu passo lá no Instagram. Tem meu site também, vivendodeleilão.com.br. Então, até as divulgações das turmas do curso, porque o curso ele é por turma, né? Então, você tem que entrar para uma turma, até porque a gente tem a dinâmica mais legal do curso, sempre pelo Instagram. Então, Priscila Perini _. Legal, o editor vai colocar isso na tela aqui pra gente. Priscila, muito obrigado por trazer uma luz sobre esse tema que sim, sempre gerou curiosidade para mim. O Clepton já tinha alguma familiaridade, mas eu nunca tinha encontrado alguém tipo assim, não, calma, é simples, deixa eu te explicar. Isso é legal, porque às vezes você olha com um preconceito sobre alguma coisa, é difícil, não vou ver, eu tenho que parar para aprender. E às vezes tem caminhos encurtados através de pessoas que já sabem, né? Então te mostram exatamente o que fazer. Legal saber que tem pessoas como você fazer isso. Queria te agradecer pelo seu tempo, agradecer por essa aula que você teve aqui, que você deu aqui, né? E convidar você que está assistindo a gente aí, ouvindo do carro, de casa, no YouTube, no Spotify, a compartilhar esse conteúdo. E hoje pode compartilhar mais do que com corretores, acho que com investidores, com aquele tiozão seu que está com dinheiro lá, não sabe o que fazer. Olha que mercadão, olha o tamanho desse mercado que ela informou aqui pra gente. É importante também, se você gostou e algo aqui fez sentido para você, vai aí embaixo e deixa seus comentários pra gente. E mais uma vez, lá em cima tem um sininho, em cima, não é de você não, em cima do vídeo aí. Clica nesse sininho que toda vez que a gente postar, o conteúdo vai ser entregue em primeira mão para você. Priscila, obrigado. Eu que agradeço o convite, gente. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Obrigado, nossos patrocinadores, mais uma vez. E a gente vê na semana que vem mais um conteúdo inédito da terceira temporada. Valeu, pessoal. Um abraço.